Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aula do Projeto 365 Expert Adobe. Nessa aula a gente vai continuar com a produção desse título cinematográfico, com esse efeito de título que nem de cinema, quando aparece o nome da pessoa. A gente já fez a parte mais difícil, que é frisar, colocar um recorte, colocar uns efeitinhos legais para fazer uma composição. Agora eu vou brincar mais com o texto. Além desse texto, a gente pode talvez jogar um alfamate, alguma coisa assim, para texturizar, fazer uma brincadeira, mas o mais importante aqui vai ser o texto. Então eu vou pegar a ferramenta de texto e vou dar um clique na tela. E daí eu vou colocar o nome dela, que é Tatiana Dias. É o nome da atriz. Vou colocar aqui, talvez o Tatiana um pouco menor, para ficar no mesmo tamanho do Dias. Por exemplo, assim. Mas a gente pode usar uma outra fonte. O After Effects não tem um jeito simples de você escolher fonte. Ele não tem um atalho aqui, ele não atualiza quando você passa o mouse em cima. Então você tem que ficar passando mesmo. Aqui assim. Ou já ter escolhido a fonte antes, usando, por exemplo, o Typekit da Adobe, que é muito legal, ou usando Photoshop, ou algum outro tipo de sistema de escolha de fonte que você gostar mais. Porque aqui você está vendo que não tem uma maneira legal de você escolher a fonte. Você não tem um atalho rápido. Você tem que ficar mesmo aqui passando, ou já ter definido antes qual que é a fonte que você quer. Eu não defini qual fonte que eu quero. E eu não queria abrir o Typekit aqui agora, porque eu quero só mostrar dentro do After Effects o que a gente vai fazer aqui de composição. Então talvez eu não escolha uma boa fonte ainda. Eu escolho uma fonte qualquer, só mais pra gente testar. Mas eu acho que tem que ser uma fonte mais grunge, mais pesada para combinar com essa textura que a gente fez. Tipo a que já estava antes, aquela até estava legal comparada com todas as outras que eu estou passando agora. A maioria delas são fontes mais fofinhas. Bom, era essa fonte que estava, eu vou deixar essa mesmo. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero ajustar tamanho. Quero ter a mesma rotação que tem na cena. Então eu vou vir aqui na cena, clico em R. E ela está como menos 1.1. Então eu vou girar até menos 1.1. Você pode usar a tecla Ctrl quando estiver andando, se quiser andar pouquinho, até chegar em 0.1. Vou linkar com a cena que está em movimento, assim ela se move junto. Tá vendo? Ela vai crescer e girar junto com a cena. E eu quero fazer ela animando vindo de trás da moça. Eu só vou fazer mais uns acabamentos aqui. Eu vou aplicar, por exemplo, um efeito de Roughen Edges. Roughen Edges. Que ele vai dar essa carcomida em volta. Você tem algumas opções diferentes de Roughen Edges que pode usar. Depois de você escolher qual que você achou mais interessante, você ainda consegue dar mais uma adaptada para ela fazer um efeito bem legal. Ó, aqui em borda você dá uma adaptadinha. E eu quero mudar a cor da fonte também, que eu achei que a cor não combinou. Talvez pegar aqui a cor da camiseta dela. Mas é que eu acho que esse roxo não vai combinar também. Combinou ainda menos com a textura. Vou dar um duplo clique e pegar esse tom mais claro, talvez. Ó, esse tom mais claro combinou mais, só que daí ele não destaca. Para destacar, então a gente pode usar, por exemplo, um Drop Shadow. Drop Shadow igual ao Drop Shadow do Photoshop. Jogo Drop Shadow. Defino aqui o quanto que eu quero. Poderia até ter um Drop Shadow parecido, vou dar um Ctrl C na moça, para destacar ela também um pouquinho. Eu vou deixar aqui uma distância um pouquinho maior, para parecer que ela está ainda mais para frente, e um pouquinho mais suave. Porque daí, como ela está mais para frente, a sombra fica mais suave. Beleza. O meu Roughen Edges eu acho que podia ser só um Roughen mesmo. E só vou aumentar aqui a borda e eu quero aumentar o Sharpen. Quero que ele seja mais nítido. Deixa eu aumentar aqui um pouco, diminuir a escala. Talvez isso. Bom, aí como é que a gente poderia brincar com a movimentação desse objeto? Só vou aumentar a escala da cena um pouquinho, porque ela está com uma bordinha errada. Beleza. Aí como é que eu poderia animar esse objeto? Não sei se já viram animadores, como funciona animadores, mas aqui no canal tem um pouco de aula básica de animadores. No portal da TreinaWeb, no curso de Motion Graphics com After Effects, eu falo muito sobre animadores. No curso completo também tem algumas coisas sobre animadores que são abordadas, e é o que eu vou utilizar aqui. Eu vou abrir essa camada, vou vir aqui em Animate e vou escolher um Position. Ele cria um animador de Position. Vou definir que eu quero que a posição do meu texto seja para cá, o que vai fazer com que ele se esconda atrás dela. E daí eu preciso fazer uma máscara para que ele só resista depois que passou dela.
Beleza, mas aí como é que funciona isso? O animador tem um range selector, que é quantos caracteres que realmente estão sendo afetados por essa característica, que é a posição que eu defini. E basta eu animar esse range selector para animar os textos indo para lá. Então eu vou deixar aqui meu range selector em 0 e aqui mais para metade ele vem para 100%. E a gente consegue ver como ele vai, caractere por caractere, jogando as letras para lá. No caso, não ficou bom como caractere, então eu vou fazer o seguinte. Aqui em Range Selector, eu vou mudar a unidade dele de caractere para palavra, e daí ele faz uma palavra por vez. Então vai ser palavra 1 e palavra 2. Vou trazer aqui um pouco mais para cá, F9 para dar um easy out. E daí a gente pode clicar aqui em B para marcar o início, N para marcar o fim, e a gente vai fazer o texto ali entrando. A gente poderia brincar com algum tipo de mate também para criar algum tipo de textura. Eu acho que assim já está bem interessante. Mas eu vou colocar um mate só para incluir alguma textura para vocês verem como é que vocês poderiam fazer isso. Eu tenho alguns bancos de texturas no meu computador, tipo, anos que eu fui comprando, guardando, baixando, armazenando, e assim por diante. Então eu vou vir aqui em recursos, aqui em recurso em texturas, e aqui em texturas tem um monte de textura diferente que eu poderia utilizar. Isso daqui é ouro para vocês, vale muito a pena ter um banco de textura. Vão comprando conforme vocês forem achando na internet umas promoções legais. Tem muita textura assim de imagem, mas eu tenho algumas de vídeo também. Deixa eu vir aqui em vídeo. Explosões, filme burns, flares, fogo, glitz não vai combinar, grãos, transições com ruído, old filme, smoke e tiros. Não tem nenhum dos que eu queria aqui. Old filme, noise transition, grãos, glitch, fire, flares. Talvez um flare funcione bem. Um filme burn talvez fique legal. Ou talvez eu faça o meu. Deixa eu pegar aqui alguma textura então de imagem mesmo. Vou pegar aqui um abstrato. Essa textura está interessante. Vou importar ela aqui. Aí vale pesquisa, você tem que ficar um tempo vendo entre as opções que você tem, pesquisar o que vai ficar interessante. Eu vou usar essa aqui só porque foi uma das poucas que eu achei ali mais interessantes. Vou jogar essa textura aqui assim. E daí a gente usa um Blend Mode para associar com a imagem. Posso usar aqui, por exemplo, um Overlay ou um Soft Light, alguma coisa assim, ó, e faz esse efeito. Eu vou pegar a cena dela e vou duplicar, Ctrl D, jogar uma cópia em cima. Vou dar uma transparência de 25. Basicamente eu quero que tipo destaque um pouquinho mais. Tem um pouco da textura, mas tem um destaque maior. Talvez até possa usar aqui um Multiply, embora ia escurecer muito daí a imagem. Mas ficou interessante. Aí, o texto talvez valha a pena ficar para cima, porque senão a gente não vai conseguir ter muita leitura. Mas ele perdeu bastante a graça aqui em cima. Deixa eu usar ele em um Blend Mode também. Por exemplo, aqui um Hard Light. Hard Light ficou legal, deu uma leitura boa. Só vou mudar ele mais para um branco, que daí destaca ainda mais. Aí, e como é que a gente entra com essa textura? A gente pode usar alguns dos efeitos interessantes do After Effects para aplicar essa textura. Eu vou usar aqui, só vou associar ele também com a rotação da imagem, para ele também ficar crescendo, rotacionando. Vai fazer o efeito ficar mais legal. Eu só vou fazer isso a partir do frame inicial. Linko aqui no frame inicial, só para depois ele não ficar com buraco. Ah, aqui só deu um problema, que o texto ficando em cima, ele não mascara certinho atrás dela. Então eu preciso pegar esse texto e esse texto associado com a camada em cima ser um Alpha Matte Inverted. Alpha Matte. Ele vai usar o Blend Mode pelo jeito. E a transparência não está no máximo, por isso, principalmente, porque a transparência está em 72. Como a transparência está em 72, ele também fica aqui em 72. Então eu vou duplicar duas vezes essa cena. Uma eu desligo o olhinho, deixo a transparência em 100. Deixa eu ver se em efeito consigo tirar algum efeito só para calcular mais rápido. Por exemplo, apagar o Curves, Vibrance, Drop Shadow. Beleza. Aqui eu estou usando TrackMates no canal da TreinaWeb. Nos cursos eu falo muito sobre TrackMates. Eu vou falar mais para frente em algumas outras aulas. E vocês encontram aqui no portal também, tem aula sobre TrackMates. Bom, vou pegar essa textura e eu vou diminuir um pouquinho mais a opacidade dela, para a gente ver um pouco mais o cenário.
Acho que aqui em 75 tá bom. E acho que já tá um efeito muito legal, né? Ah, eu falei que eu ia mostrar como é que a imagem poderia ir criando. Posso usar aqui um Image Wipe. Joga esse Image Wipe. E ó, ele vai tipo surgindo assim, tá vendo? Usando a própria imagem. Vou usar aqui um keyframe. Eu vou fazer ele crescer antes do freeze. Tipo, ele pode começar aqui em 100%. E aqui ele vem para 0%. Cara, ficou muito legal, mais legal do que eu esperava esse tutorial. Eu vou apertar um Shift 0 para a gente ter um preview de como ficou. E a gente acabou de aprender a criar um title cinematográfico bem interessante para apresentar nomes de pessoas. A gente viu como usar texturas para deixar um acabamento mais interessante, como usar animadores para dar movimento. Na aula anterior a gente viu como usar o Rotobrush e o Refine Rotobrush para a gente fazer o recorte da pessoa, para fazer um efeito desses tipo de escala crescendo e rotacionando. Um monte de coisa legal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula. Se quiserem adquirir os cursos completos, acesse o site da TreinaWeb, tem um monte de curso legal, tem curso de Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere Pro e muito mais. Todos são comigo, como professor. Espero que vocês gostem da minha aula e gostem de assistir o curso também. Então, se encontra lá e até a próxima aula.